Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de divisão de frações e divisão de números decimais, tá? Primeiramente as frações. Suponha que eu queira fazer essa operação aqui, ó, 3/4 dividido por menos 2/5. Primeiramente, tudo aquilo que a gente viu sobre regrinha de sinais tá valendo aqui, tanto para frações quanto para números decimais, tá? Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Então, se eu tenho mais e mais, vai dar um resultado positivo, menos e menos também vai dar um resultado positivo. Se eu tenho positivo com negativo, o meu resultado é negativo, e o negativo com positivo, o resultado também é negativo. Então, essa regrinha dos números negativos vai estar valendo aqui, certo? Então, para começar, olha, o 3/4 não tem sinal, é positivo, o 2/5 é negativo. Mais e menos, sinais diferentes, eu já sei que meu resultado vai ser negativo. Só que antes de trabalhar com isso, o que a gente vai fazer? A divisão de fração, a gente trabalha transformando ela numa multiplicação, tá? Então, como eu faço isso? Primeiramente, a gente vai copiar a primeira fração, mais 3/4. Em vez de dividir, eu multiplico. E a minha segunda fração eu inverto. Então, eu mantenho o sinal de menos, só que o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo, certo? Então, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Cuidado que eu só inverto a segunda fração. A primeira fração eu mantenho igualzinho, tá? E aí, a gente vai fazer continha de vezes, porque a continha de vezes a gente já viu aula passada que é multiplicação direta, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, ó, como eu já falei, mais e menos, sinais diferentes, negativo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. E aí, a gente vai ver se isso aqui dá para ser simplificado. O 15 e o 8 não tem tabuada em que eu tenho o 15 e o 8 ao mesmo tempo. Então, acabou. Esse é o resultado que eu estou procurando. Menos 15 oitavos, certo? A mesma coisa aqui na de baixo, menos 1/2 dividido por menos 5/2. O que eu vou fazer? Menos 1/2 da primeira eu copio, vezes a segunda mantém o sinal de menos, só que eu inverto. O 2 vai para cima e o 5 para baixo, certo? Aí eu faço regrinha de sinal, menos e menos, sinais iguais, o resultado é positivo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Bom, aí eu vou verificar. 2 e o 10 são números pares. Números pares eu consigo simplificar e dividir por 2, tá? Então, o meu resultado, eu vou manter o meu sinal de mais. 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Como é positivo, se vocês quiserem tirar o sinal de mais, pode, tá? O único sinal que é obrigatório é o de menos. Aqui, 5 dividido por 4/3. O 5 não tem ninguém embaixo. Lembrando que quando não tem ninguém embaixo, é sempre 1 que está escondido. Então, 5 sobre 1 vezes o 3 vai para cima e o 4 vai para baixo. Inverto a segunda. Então, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4, 4. Os dois são positivos, mas com mais dá mais, tá? Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco, porque ele é positivo. 5/4 não dá para simplificar, fica assim. Próximo. Menos 7/5 dividido por 1/6. Então, vamos lá. A primeira fração eu copio, menos 7/6. Multiplico, a outra eu vou inverter. 6 é para cima, 1 vai para baixo. Ela é positiva, né? Então, ó, menos com mais dá menos, sinais diferentes. 7 vezes 6 vai dar 42. 6 vezes 1 dá 6, tá? O que vai acontecer aqui? Os dois números são pares, o 42 e o 6. Eu divido por 2. Vou manter o sinal de menos,
42 por 2 dá 21. 6 por 2 dá 3. Agora, 21 e o 3 está na tabuada do 3. 21 está na tabuada do 3. Então, eu consigo dividir isso aqui por 3. Então, eu vou manter de novo o sinal de menos. 21 dividido por 3 dá 7. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, isso é menos 7 sobre 1. Só que o que acontece? Esse 1 embaixo do 7, ele não tem necessidade de aparecer, tá? Só quando ele está na parte de baixo. Quando ele está em cima, ele precisa aparecer, tá? Então, se eu quiser, eu posso vir aqui, apagar esse 1 e deixar minha conta como menos 7, ó. O resultado, um número inteiro, tá? E fica assim. Agora, vamos ver o que acontece com números decimais, tá? Com números decimais, eu vou montar a conta, vou armar a continha de divisão. Então, se eu tenho menos 6 dividido por 0,02, primeira coisa, eu vou fazer a regrinha de sinal. Um negativo com um positivo, menos com mais, eu já sei que o resultado é menos. Então, eu já coloco ele ali. Aí, o que eu vou fazer? 0,6 dividido por 0,02. A primeira coisa que eu tenho que verificar é se a quantidade de números de casas depois da vírgula é a mesma. Aqui, ó, eu tenho só uma casa depois da vírgula. Na chave, eu tenho duas. Então, para eu começar a fazer minha conta, eu tenho que igualar as casas depois da vírgula. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar um zero onde está faltando. Aonde está faltando? No 0,6. Então, eu aumento um zero aqui. Tá? Aumentar zero não vai mudar em nada meu número, então eu posso fazer isso. Então, eu fiquei com duas casas de cada lado. Quando eu fico com a mesma quantidade de casas de cada lado, eu posso cortar a vírgula. Se eu corto a vírgula, significa que eu fiquei com 60 dividido por 2. E 60 dividido por 2 eu sei fazer, tá? Então, eu vou pegar o 6. 6 dividido por 2, tem 6 na tabuada do 2? Tem, professor, é o 3. Então, eu vou tirar 6 aqui, dá 0. Abaixo 0, quando eu abaixo 0, eu coloco ele na chave. Tá aí, deu 30. Então, quer dizer que meu resultado é menos 30. É esse resultado que eu estou procurando, ó, menos 30. Certo? A mesma coisa aqui com menos 5,4 dividido por menos 0,03. Regrinha de sinal, menos com menos, sinais iguais, positivo. Meu resultado é positivo, já sei. Aí, eu vou montar 5,4 dividido por 0,03. Vamos ver se o número de casas depois da vírgula está igual. Aqui eu tenho só uma casa. Aqui eu tenho duas. Então, eu tenho que igualar. Aonde está faltando? Está faltando no 5,4. Então, eu aumento um zero aqui. Se eu aumentar zero, vai ficar com duas de cada lado. Ficou com quantidade igual de casas decimais de cada lado? Posso cortar a vírgula. Se eu corto a vírgula, eu fiquei com 540 dividido por 3. Então, pega o 5 e vai dividir por 3. Tem 5 na tabuada do 3? Não, não tem, mas tem o 3 que é mais próximo. Quem é o 3 na tabuada do 3? Ah, é o 1. Vai sobrar resto? Vai, sobra quanto? 5 tira 3, sobra 2. Beleza, próximo passo, abaixo o 4. Tem 24 na tabuada do 3? Tem 24 na tabuada do 3. Quem que é? Ah, é o 8. Beleza, sobra resto? Não. Ah, mas tem um zero para baixar aqui. Baixou aqui, bota ele lá na chave. Quanto que deu? 180. Então, é mais 180. Esse é o resultado aqui, ó. Mais 180, esse que nós estamos procurando. Tá bom? Próximo exemplo. 4 dividido por 0,5. Percebam que não tem sinal nenhum dos dois. Então, quer dizer que os dois são positivos. Então, meu resultado também vai ser positivo. Se eu quiser, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Positivo não tem necessidade de colocar. Então, eu vou pegar o meu 4 e vou dividir por 0,5. Ah, professora, mas aqui na chave eu tenho vírgula. Lá no 4 eu não tenho vírgula. Significa o quê? Que está faltando um vírgula zero aqui.
para igualar as casas. Quando o número não tem vírgula, a vírgula está depois dele. Então, 4 é 4,0, certo? Então, agora eu tenho uma casa pro lado de cá e uma casa pro lado de cá. Tenho número iguais de casas depois da vírgula. Essas vírgulas se anulam. Eu fiquei com 40 dividido por 5. E aí, agora eu sei fazer. Tem 40 na tabuada do 5? Ah, tem 40 na tabuada do 5. Quem que é? É o 8. E sobra resto? Não, não sobra. Então, quanto dá minha conta? Mais 8. Ou somente 8, se eu quiser. É esse o resultado da minha conta. Tá? E o último exemplo, 10,84 dividido por menos 0,2. Esse 10 é positivo, mais com menos, o resultado vai ser menos. Se eu montar aqui, ó, 10,84 dividido por 0,2, certo? Vamos analisar as casas agora. Do lado de cá, eu tenho duas casas, que é o 8 e o 4. Na chave, eu tenho só uma, que é o 2. Então, agora, para igualar as casas, está me faltando na chave. Então, é na chave que eu vou acrescentar o zero, tá? Então, tanto faz o lado que eu acrescento o zero, tá? Aonde tiver precisando para igualar. Igualou duas casas de cada lado, cortou. Na hora que eu corto a vírgula, eu fiquei com 1084 dividido por 20, tá? Então, vamos lá. O 10 não dá para dividir por 20, mas o 108 dá. Aí, professora, eu vou trabalhar a tabuada do 20? Não tem problema, nós vamos fazer a tabuada do 20 é nada mais é do que somar 20, ó. 20 mais 20, 40. Tem que chegar no 108, ó. Mais 20, 60. Mais 20, 80. Mais 20, 100. Mais 20 de 120. Já passou, né? O 120 já passou, então eu tenho que parar no 100. Se eu parar no 100... Quantas vezes apareceu 20? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 5. Agora, se eu tirar 100 aqui, vai sobrar 8, né? Vai sobrar um restinho de 8. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Abaixo o 4. Opa, aqui era 0. Errei. 1 menos 1 aqui é 0. Eu não coloquei. Sobrou 8. Abaixo o 0, que é 84. Certo? 84 na tabuada do 20 tem? E aí? Vamos ver aqui, ó. Não tem, né? Mas tem o 80 que tá aqui, ó. Já tá aqui na nossa conta o 80. O 80 é 1, 2, 3, 4. Dá 54. E aí sobra um restinho de 4 aqui. Não tem mais ninguém para baixar. O que eu faço se não tem mais ninguém para baixar? Aí eu vou vir aqui e vou colocar um 0. Se eu aumento um 0 no resto, eu vou lá na chave e boto vírgula. E aí eu fico com 40. 40 tá aqui, ó. Eu tenho 40 na tabuada do 20. E eu vou ter 1, 2 vezes, certo? E aí sim me sobra resto 0. Ou seja, eu vou ter 54,2 de resultado, certo? Então, isso é o que a gente tinha para falar sobre divisão de números decimais, tá bom? Até uma próxima.